Boa noite, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Hoje hoje é sábado, dia 1º de maio, dia de São José. São José, rogai por nós, pelos nossos trabalhos, pelos desempregados. Hoje é dia de São José, hoje nós terminamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. E amanhã, domingo, dia 2, nós já vamos iniciar a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Um outro tipo de leitura, né? É uma outra literatura. Nós terminamos o Evangelho e vamos começar, então, o livro dos Atos dos Apóstolos, que tem 28 capítulos. Então, o mês de maio, quase que todo, nós vamos estar lendo o livro dos Atos dos Apóstolos. Foi escrito por Lucas, é o mesmo autor do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, até pela afinidade das duas obras, né, não deixa muitas dúvidas, não. E possivelmente ele escreveu entre os anos 80 e 90, logo depois de ter escrito o Evangelho, porque o Evangelho também foi escrito nesta época. Que mais? Ele também é dedicado a Teófilo, amigo de Deus, nós. Então, esse livro também é dedicado a Teófilo. Foi escrito possivelmente na Antioquia da Síria, onde foi escrito o Evangelho, mas existe a possibilidade de ter sido escrito também em Éfeso, tá bom? Foi escrito para pagãos convertidos, ou gentios convertidos ao cristianismo. Isso é uma coisa muito interessante, não vai dar tempo de falar hoje, mas eu quero até deixar já um ganchinho, eu vou terminar com essa deixa. Ele escreve para as comunidades, né, formadas e criadas por Paulo. Lucas é discípulo de Paulo. Então, por isso, ele justifica tanto Paulo, mas isso é um outro assunto, isso é para outro dia. Bom, os Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, não tem o objetivo de falar tudo que os 12 apóstolos fizeram. Não é essa a intenção. Ele tem dois grandes objetivos, o livro dos Atos dos Apóstolos. Do capítulo 1 até o capítulo 12, ele fala do caminho, ó o caminho aí de novo. Vocês lembram lá do Evangelho, né, de Lucas, do caminho? Ele fala do caminho da igreja de Jerusalém, que tem como protagonista aí principalmente Pedro. Até o capítulo 12 fala de Pedro e da igreja de Jerusalém. Dos capítulos 13 até o 20, do capítulo 13 até o 28, fala de Paulo, da caminhada de Paulo, da missão de Paulo, das viagens missionárias de Paulo e das novas igrejas que vão surgindo com a evangelização de São Paulo, principalmente igrejas gentias, né? Que são convertidas ao cristianismo. Isso é interessante. Então, os Atos dos Apóstolos têm esses dois momentos, do capítulo 1 ao capítulo 12 e do capítulo 13 até o 28. Como eu disse, continua falando do caminho. É a continuação do Evangelho, tá? Eu já disse na primeira explicação do Evangelho que Lucas divide a sua obra em 3 tempos. O tempo da promessa, todo o Antigo Testamento, e termina ali em João Batista. O tempo do cumprimento da promessa, que é Jesus, a encarnação do Verbo, que vai até a sua ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. Aí começa então o tempo da igreja,
O tempo da igreja que continua a missão de Jesus Cristo de levar o caminho de salvação a toda criatura. A toda criatura, não somente mais para os judeus, mas para toda a criatura. Então, o tempo da igreja é narrado por Lucas nos Atos dos Apóstolos. No Evangelho, ele pega o tempo da promessa, que termina em João, o tempo do cumprimento da promessa, e agora, nos Atos dos Apóstolos, o tempo da igreja. Tá ok? A igreja como eclésia, como convocação de um povo de Deus, já teve origem lá no começo, né? O povo hebreu era a eclésia, era a igreja de Deus. Mas, em Pentecostes, dá início à igreja missionária, formada por um novo povo, o povo escolhido por Jesus. Então, daí tem a origem da igreja nesse sentido. A igreja em missão, em saída, a igreja que vai continuar a missão de Jesus Cristo, que é levar a salvação a toda criatura. Então, Pentecostes é isso. E os Atos dos Apóstolos começa aí com Pentecostes, né? Logo no capítulo 2, inclusive no capítulo 1, Jesus fala, olha, ficam reunidos em Jerusalém, não saiam de lá, permaneçam reunidos, esperando o cumprimento da promessa. E o cumprimento da promessa é o derramamento do Espírito Santo. Então, da mesma forma que João Batista veio encerrar o tempo da promessa, e em Jesus começa o tempo do cumprimento da promessa, Jesus também faz a mesma forma de analogia. Olha, esperem o cumprimento da promessa para vocês começarem o tempo da igreja. Tá? Então, o tempo da igreja começa aí. Mas, no Evangelho, olha, nos Atos dos Apóstolos, são narrados, além desse Pentecostes do capítulo 2, mais 2 Pentecostes. Lá no capítulo 10, da família de Cornélio, que aí já é o Pentecoste dos pagãos, e também um outro Pentecoste narrado no capítulo 19. Logo depois, no final do capítulo 18, eles conversam com Apolo e as pessoas falavam de um batismo de conversão, mas não sabiam quem era o Espírito Santo. Então, logo depois tem um outro Pentecostes ali. São narrados 3 Pentecostes para mostrar justamente isso, né? Que a salvação é universal. Vamos lá. O que mais que a gente pode falar nesse primeiro momento? Deixa eu ver minha colinha aqui. Bom, no Evangelho, quando Lucas foi escrever o Evangelho, ele pesquisou, por isso até ele é considerado historiador. E quais são as fontes que ele usou para escrever o Atos dos Apóstolos? Porque não tem nenhum outro livro parecido, né? Quer dizer, os evangelhos sinóticos todos derivam ali de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, e depois Lucas e Mateus tiveram acesso a uma fonte quelle, uma fonte que, então eles colocaram outras passagens nos seus evangelhos, e Lucas tem mais situações, né? Mais cenas aí de Jesus, porque por conta da pesquisa que ele fez. Então ele tem uma fonte própria. Nos Atos dos Apóstolos, existem ali três tendências, né? Para que a gente consiga imaginar ou entender de onde provém o conteúdo do livro dos Atos dos Apóstolos. Primeiro, é que ele fez pesquisa também. Se ele fez isso com o Evangelho, porque ele não pode ter feito isso com o livro dos Atos dos Apóstolos? Então, existe esta possibilidade dele ter conversado com pessoas que viveram, que estão narradas ali nos fatos, na história. Ele foi lá e perguntou como aconteceu. A segunda possibilidade de onde ele teria colhido essas informações
é que, como discípulo de Paulo, ele pode ter viajado com Paulo. Tanto é que muitas vezes nos Atos dos Apóstolos ele narra sempre na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural, né? Nós fomos, então, como se ele tivesse presente ali. Mas também uma outra possibilidade de fonte é Barnabé. Barnabé é primo de Marcos, o evangelista, também companheiro de Paulo. Então, nas missões que ele não foi, Lucas, ele pode ter pego as informações com Barnabé, que foi até lá. Tá? Então, todo o material de Lucas foi adquirido dessa forma, em pesquisas, em perguntas para as pessoas, mas através também do testemunho dele que acompanhou ou de Barnabé. Ele escreve usando paralelismo, a gente já falou isso lá no Evangelho, né? Que quando compara duas cenas, repetições, mas nos Atos dos Apóstolos ele usa mais dois recursos literários. Ele usa um chamado de discurso. Quando que acontece isso? Quando ele coloca na boca do personagem, no discurso do personagem, aquilo que ele queria dizer. É interessante isso, né? Ele usa esse recurso. E um outro é chamado de sumário. Quando ele resume uma situação para dar início a outra história. Então ele fala assim, bom, então a igreja caminhava bem, estava tudo certo, e continuava crescendo tal, e começa outra história. Ele usa desse recurso também. Tá? Bom, sem dúvida alguma ele fala do caminho, né? Continua falando do caminho. Inclusive sobre isso eu vou falar um outro vídeo, que é muita coisa, nós já vamos para 12 minutos agora, tem muita informação. Mas ele fala sobre o caminho, sempre direcionado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, o caminho que leva à salvação de Jesus Cristo às pessoas. E eu prometo falar também sobre a pessoa de Paulo. Eu já devia ter falado quando a gente falou das pequenas cartas de Paulo, mas eu vou falar agora, porque Lucas tem uma grande preocupação em justificar a pessoa de Paulo. Eu conto isso depois, tá bom? Por que ele tem essa preocupação? Fica para um outro vídeo, que esse já está longo demais. Gente, dá um like, comenta alguma coisa, compartilha, passa para frente, fica na paz, uma boa leitura dos Atos dos Apóstolos. Espero que tenha valido a pena até aqui. Para mim está valendo muito a pena. Continua, não desiste, Deus te abençoe. Tchau.